O tema do trabalho é a avaliação do coeficiente de correlação de concordância de Lean para comparação conjunta da precisão e exatidão de regressões lineares. Esse trabalho é composto por mim, Jonas Leandro Ferrari, pela Juliane Priscila Diniz Sachs e pelo Luiz Guilherme Sachs. Bom, primeiramente vou falar sobre alguns conceitos para entendimento do trabalho. Vamos começar pela exatidão. Qual o conceito da exatidão? Exatidão é a medição a qual define o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro. O valor verdadeiro este que por sua natureza é indeterminado e que para comparações usa-se um valor convencionado como verdadeiro, denominado de valor verdadeiro convencional. Já o conceito de precisão refere-se ao grau de concordância entre valores obtidos de medições repetidas de uma grandeza ou variável, sob condições específicas. A precisão de medição pode ser expressa numericamente por meio do desvio padrão, análise de variância, coeficiente de variação. Vamos entender melhor sobre esses conceitos? Devemos ter como base que os conceitos de precisão e exatidão são independentes, ou seja, não são dependentes entre si. Os resultados de medições podem apresentar uma elevada exatidão e ter baixa precisão, ou vice-versa, ou serem precisos e exatos, ou imprecisos e inexatos. Ressaltando, são conceitos independentes. Como exemplo, na figura 1, os pontos estão no centro do alvo. Nesse caso, o conjunto de dados é exato e preciso. Na figura 2, os pontos estão agrupados mais fora do alvo. Nesse caso, é preciso, mas inexato. E na figura 3, os pontos estão dispersos, porém a média desses pontos tende ao centro do alvo, portanto é impreciso, mas é exato. Na figura 4, os pontos estão dispersos e fora do alvo, nesse caso é inexato e impreciso. Já o coeficiente de correlação de concordância de Lean é proposto uma medida de quanto um conjunto de dados bivariados, y, eixo das ordenadas, se comporta frente a um conjunto de dados verdadeiros, ou padrão ouro, x, eixo das abscissas. Esse coeficiente é também utilizado para comparar dois conjuntos de dados ou medidas experimentais distintas, para avaliar como se comporta o conjunto quando comparado ao outro. O Lean é obtido pelo produto do fator do coeficiente de correlação de Pearson, o R, que é quão precisa é a dispersão dos dados, e o fator de correlação de viés, que daria a informação em estatística do quão exata, acurada, é uma regressão frente ao padrão ouro ou uma outra regressão. Assim, o Lean avaliaria o ajuste com que os pontos obtidos pelas coordenadas x e y sobrepõem a uma linha 45 graus no plano cartesiano, sendo que o desvio dessa linha resultaria em um valor menor a 1. Como objetivo do trabalho, temos a verificação da adequação do coeficiente de correlação de concordância de Lean para avaliação conjunta da precisão e exatidão de regressões lineares. Nos gráficos abaixo, foi simulado situações onde foram comparadas regressões igualmente exatas com regressões padrão ouro, através de valores das ordenadas de uma regressão linear contra valores da abscissa. Nessas situações, todas têm igual exatidão, ou seja, as regressões apresentam iguais coeficientes lineares e angulares, porém com diferentes precisões devido às diferentes dispersões dos valores dos dados. Plotando os valores das ordenadas de uma regressão linear contra os valores da abscissa de uma regressão padrão ouro, essa será tanto mais exata quanto o coeficiente linear for mais próximo de zero e o coeficiente angular mais próximo de 1. Assim, a proposta de Lean falha, pois o fator de correlação de viés não é medido independente da precisão, ou seja, depende da dispersão dos valores, não reflete a exatidão de maneira independente da precisão. Nas comparações, observou-se que quanto mais precisos eram os dados, mais o fator de correlação de viés indicava maior exatidão, confirmando que o fator de correlação de viés é dependente da precisão. Como o coeficiente de correlação de concordância de Lean é o produto do fator de correlação de viés e coeficiente de correlação de Pearson, isso não está retratando de forma fiel a exatidão. Como conclusão do trabalho, tem-se que o fator de correlação de viés depende da precisão das regressões. O coeficiente de correlação de concordância de Lean falha na proposta de comparação conjunta da precisão e exatidão de regressões lineares.